a, a transmitir a aula. Quero dar boa noite, boas-vindas a todos, a todas as pessoas que nos assistem. Uma alegria estar nessa terceira aula da, do nosso curso da PET, que está na oitava edição. A Lúcia já participa há bastante tempo, a Fernanda, não sei se está estreando ou não nesse curso, mas já é. Porque assim, a gente já se encontra tanto na PET que a gente nem sabe mais aonde que a gente, né? Em qual curso que é, em qual evento a PET, essa, que além de tudo, hoje está tendo colóquio lá, né? Sou de contabilidade, que deve ter sido muito legal, e a PET que sempre, assim, além de tudo, nos unindo, né? Então, quero dar boa noite a todos, quero apresentar, hoje nós teremos aula de duas professoras maravilhosas, a primeira que vai falar com vocês é a Lúcia Guimarães, ela é doutora pela USP, mestre pela PUC São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo IBET e graduada pela Federal do Espírito Santo, ou seja, ela já passou em várias instituições, então conhece várias escolas do direito. Ela é sócia fundadora do Lacerda Gama Advogados Associados, mãe de uma fofa que tem um ano, quase 2 anos, né? E 1:10, exato. então tá naquela idade que apronta bastante. Então, se ouvirem aí alguma criança, não se assustem. E a Lúcia vai dar a primeira parte da aula. A aula é CBS, IBS, agimplemento, não cumulatividade. A segunda parte vai dar pela a minha amiga também, hoje são minhas queridas amigas, a Fernanda Possebon Barbosa, que ela é sócia da área de tributos sobre o consumo do escritório Rivite Dias Advogado, sócia da minha melhor amiga aí, Karen Dias. Ela é mestre em Direito Tributário pela GV e também está sempre em todos esses eventos da PET. Hoje eu vou fazer a apresentação, não vou poder ficar muito tempo com vocês. A Larissa Tocuda, ela vai fazer em várias aulas esse papel aqui de fazer. Às vezes as perguntas o pessoal prefere fazer pelo chat, ela vai ler e passar para as professoras. Vamos fazer aquele esquema de fazer o intervalo por volta de umas 8h20, 8h30, 10 minutinhos aí, volta para o segundo tempo. E o tema, assim, realmente é um tema que é bom não ter ainda o regulamento, né, Lúcia? Porque Lúcia e Fernanda, né? Porque se estão falando que o regulamento vem aí com não sei quantos, mais de 1.000 páginas, né, gente? Imagina o que vai falar de pagamento, isso que a gente vai ter aula, né? De split, de outras coisas, mas de não cumulatividade, tudo que não vai trazer. Então, acho que são temas que a gente precisa estudar muito e vamos ficar estudando muito tempo. Eu falo, pode ter 30 edições aqui o curso, que a gente ainda vai ter coisas novas para falar. Então, eu passo a palavra para a Lúcia, agradecendo muito as minhas queridíssimas amigas, Lúcia e Fernanda, que vão dar a aula, a Larissa, que vai ajudar aí nas coordenações, e desejando uma ótima aula para todos vocês. Obrigada, Suzy. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. E é a minha segunda participação. Eu dei uma aula junto com o Oswaldo sobre. Não foi, foi sobre não cumulatividade. Tá no mudo, Suzy. Tema que você gosta, Fernanda, então, Quase nada. tá, é quase nada, né? A Lúcia fala sempre de compensação, for de compensação, hoje está com outro tema. E aí eu quero Pois é. matar quando o coordenador faz isso comigo, viu, Lúcia? Muda o meu tema, eu já estou com a aula pronta, e aí vem. Mas é Mas isso, não tem muita aula Acontece. pronta, porque cada vez que não tem, você a gente tem lê, que aí fazer você sempre, né? escuta uma palestra da Receita, você fala, peraí, mas eu tinha entendido desse jeito? Aí tá Os difícil temas a de reforma. reforma, as aulas não estão prontas, Uhum. definitivamente. Elas Não, estão em mudança. E Suzy, obrigada continua. pelas palavras aí super carinhosas. Você sempre, sempre incrível e é um prazer enorme estar aqui. Esse tema não era a aula que eu vinha dando aqui na PET, eu estava sempre falando de fundo de compensação, que é um tema que eu acho muito legal, me intriga bastante, mas estivemos, né, no evento esses dias juntas também falando de fundo de compensação, mas não cumulatividade é um tema que tem meu carinho também, foi meu tema de dissertação de mestrado. Claro, muito antes da gente cogitar CBS e IBS, né? Então, isso foi em 2012, então 14 anos atrás eu escrevi sobre não cumulatividade no mestrado. Então é um tema que eu gosto também bastante e vamos lá.
Ainda bem que não saiu o regulamento, eu concordo com você. E se ele tivesse saído com o tamanho que estão prometendo, eu ia pedir para duplicar essa aula, porque fazer caber em 1 hora e pouco aqui, né, mais ou menos, que é o que eu pretendo gastar, já está difícil só com a lei complementar, né, com o regulamento fica mais complicado ainda. Então, gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu vou falando, por favor, mandem as perguntas, mandem as dúvidas, e o que der a gente esclarece. O que não der na aula também eu respondo depois, isso aqui na PET funciona super bem. A gente troca com os alunos mesmo depois da aula, no que precisa, e fiquem, por favor, super à vontade. Então, eu vou começar aqui pela parte mais teórica, vamos dizer, aqui da não cumulatividade, que eu acho que é um tema conceitual mesmo, né? A gente, na prática, vê a não cumulatividade ali no dia a dia, então a gente é muito acostumado hoje, principalmente com as discussões de PiscoFins, né? Todo mundo que advoga ou que trabalha em empresa tem uma discussão de crédito de PiscoFins, ou tem um auto de infração de crédito de PiscoFins, fora o mundo da discussão dos créditos de CMS, que aí um pouco mais restrito aos contribuintes, né, específicos ali do ICMS, mas é como a gente acaba vendo. Mas eu acho que é muito importante a gente dar uns passos atrás, né, e entender de que a gente está falando, por que a não cumulatividade é tão importante, por que ela é uma bandeira, talvez uma das principais bandeiras da reforma tributária desde o início. Né? Então, quando a gente estava discutindo lá PEC 45, qual era uma das coisas que mais se falava? Não cumulatividade plena, né? Garantia de um crédito amplo. E essa sempre foi uma bandeira muito forte da reforma. E talvez um dos pontos mais louváveis desde o início, né, de todo esse projeto, que é a ideia da gente tanto tornar a não cumulatividade mais eficaz, quanto, por consequência, evitar, e eu espero que a gente consiga evitar, essa quantidade de litígios que a gente tem hoje em torno da não cumulatividade, né, do PiscoFins e do ICMS. Tem o IPI também, mas eu acho que o grande litígio está principalmente no PiscoFins. Então, se a gente conseguir chegar mais perto dessa prometida não cumulatividade plena e se afastar cada vez mais, por consequência, dos litígios envolvendo a não cumulatividade, eu acho que já é um golaço da reforma tributária, né? Já é uma melhora muito grande, tanto de eficiência do nosso sistema, quanto de segurança jurídica para os contribuintes, né? Então, eu acho que isso é super importante. Aqui é só um sumário, os itenzinhos que a gente vai passar na aula. Eu vou me ajeitar aqui. Então, o que a gente está falando? Né? O que é um tributo não cumulativo? Eu estou falando com a ideia da não cumulatividade. Então, voltando lá atrás, quando começaram a criar os primeiros, né, serem criados os primeiros IVAs, né, os primeiros impostos sobre valor agregado, qual era a ideia? Quando a gente teve o desenvolvimento, né, da pós-revolução industrial, com os ajustes aí dos processos produtivos, com as especializações, né, com as especializações dos ofícios, então você passa a ter segmentos diferentes, você deixa de ter uma pessoa colhendo, manufaturando, embalando e vendendo, né, para ter um fornecedor de matéria-prima, um industrial produzindo em larga escala, uma segunda etapa de industrial que eventualmente vai refinar aquele produto, ou embalar aquele produto, ou fazer uma segunda leva de processamento, para depois ter um distribuidor, né, que vai concentrar isso e fazer toda a questão logística, que nos nossos tempos é talvez um dos principais itens de qualquer negócio, e depois você vai ter o vendedor que vai chegar no varejo, que vai chegar no consumidor final. A partir do momento que a gente começou a ter essa divisão de etapas nos ciclos produtivos, a tributação começou a se tornar um fardo muito grande. Porque se você tem uma incidência de imposto, né, de tributo, a cada parcela, a cada etapa de uma cadeia, a depender de quantas etapas essa cadeia tenha, você pode ter mais de 100% de tributo no final. Né? Então,
esse problema começou a ficar muito evidente. E aí você começa a ter o tributo como um grande definidor ali de como você organizaria o seu negócio. Olha, então vale mais a pena eu botar para dentro do meu negócio 2, 3, 4 etapas do que eu ter 2, 3, 4 etapas e pagar tributo, 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 tributo. Então, a ideia de você ter um tributo não cumulativo é justamente o quê? Olha, eu não vou pagar tributo sobre o tributo que já foi pago na etapa anterior. Então, se eu estou numa cadeia, eu não vou acumular incidências, né? Eu não vou ter uma mesma base de cálculo tributada 2 vezes por um mesmo tributo só porque eu andei uma etapa na cadeia. Então, essa é a ideia quando surgiram os tributos não cumulativos. E aí, isso está muito associado direto ao princípio da neutralidade. O que isso quer dizer? Né? Qual é a ideia? Qual é a finalidade específica da não cumulatividade? É evitar essa tributação cumulativa, que é a tributação em cascata, que a gente chama, né? Que você vai somando, e, com isso, tornar a tributação neutra. E não neutra no sentido de não ter impacto, não ter ônus, não ter o custo tributário, senão não é tributação. Mas tornar neutra no sentido de não ser um elemento definidor de como você vai organizar a sua atividade. Então, se eu vou separar o meu processo produtivo em 15 elementos numa cadeia, porque eles são especializados, porque faz sentido, porque são muitas etapas, ou se eu vou trazer isso tudo para dentro de casa e vou concentrar dentro da minha indústria 12 etapas, o tributo não pode ser o critério que vai definir essa maneira de organizar a atividade econômica. E é por isso que a gente fala em princípio da neutralidade. Então, sob a perspectiva de diferentes cadeias produtivas, o tributo tem que ser neutro. A maneira como eu vou estruturar a cadeia produtiva não tem que ser definida por esse tributo que vai incidir em cada etapa, nesse tributo sobre o consumo, né, sobre a produção e sobre o consumo. Então, se eu vou ter uma sequência de 10 contribuintes, ou se eu vou ter 2 contribuintes só, eu tenho que chegar na mesma carga tributária no final. Se o produto no final, passando por 15 etapas, custa 100, se o produto passando por 2 etapas custa 100, eu tenho que ter os mesmos R$20 de tributo cobrado sobre esses 100. Então, essa é a ideia da não cumulatividade e essa é aí que está o que a gente chama desse princípio da neutralidade. Então, eu quero que essa tributação que recai em cada etapa da cadeia de consumo seja neutra do ponto de vista de definir essa cadeia. Não é ela que vai dizer se eu devo acumular a função de industrial, distribuidor e vendedor no varejo, ou se eu vou segregar, inclusive, minha atividade industrial em 2, 3 diferentes. Então, por que isso é importante? Bom, primeiro, justifica por que isso existe. Segundo, é o que orienta quando a gente vai interpretar qualquer norma relacionada à não cumulatividade. Se você está criando uma interpretação, se você está dando uma interpretação à norma que impede essa neutralidade, que gera uma tributação em cascata, que gera essa duplicidade de incidência sobre mesma base, talvez você esteja violando a não cumulatividade. Então, eu preciso repensar essa interpretação. Né? Então, claro, as legislações que vêm implementar a não cumulatividade vão trazer suas regras e a gente vai ter, em muitos casos, não essa neutralidade perfeita, né? Mas ela é a meta. A ideia é essa. Então, quando a gente vai discutir, né, se eu posso ou não posso tomar um crédito de PIS/COFINS, e que no fim das contas você alega, não, mas isso é uma violação à não cumulatividade, é isso que você está dizendo. Você está dizendo, olha, você está me fazendo pagar tributo sobre uma base que já foi tributada na minha etapa anterior. E essas são etapas de uma mesma cadeia. Né? Então, eu preciso ter reconhecido que sobre aquela mesma base eu não vou tributar. E aqui eu estou falando base porque é o jeito mais claro de ver, mas você tem várias técnicas para fazer isso. Né? Você pode fazer comparando que base foi tributada, deduzindo base da base, então você pode comparar imposto com imposto, que é como a gente está fazendo aqui agora com IBS-CBS, mas no fim das contas,
a ideia é não tributar duas vezes com o mesmo tributo, uma mesma grandeza. E daí porque a gente chama também de imposto sobre valor agregado, né? A cada etapa da cadeia não cumulativa, eu vou fazer incidir a tributação só sobre o que eu agregar de valor. O valor que já veio da etapa anterior já está tributado, eu não vou submeter novamente à tributação. Tá? Então, essa é a ideia básica que está por trás da não cumulatividade. Ter, né, uma neutralidade do imposto sobre consumo numa cadeia, independentemente de quantas etapas ela possa vir a ter. Em que momento isso se torna complexo? Ou aparentemente complexo? No momento em que, no mundo real, as cadeias não são uma pessoa vendendo um saco de trigo, uma padaria fazendo um pão, aí aquele mesmo pão sendo vendido para uma distribuidora de pão e a distribuidora vendendo o mesmo pão para o consumidor final. As atividades não são assim tão simples. E as etapas de uma cadeia são também mais complexas. Olha, eu sou um industrial, na minha etapa anterior eu compro matéria-prima. Legal, mas eu também gasto energia elétrica para fabricar. Eu também alugo os meus imóveis, onde fica o meu parque aqui, Fabril. E eu também contrato prestadores de serviço que são pessoas que vão trabalhar aqui para mim e produzir o produto. E aí? O que é considerado etapa anterior, o que não é? E aí é que a gente entra nas discussões de não cumulatividade. Né? O que eu posso considerar como um elemento da minha etapa anterior, portanto, sobre o que eu posso calcular meus créditos. Tá? A Lei Complementar 214 já traz o princípio da neutralidade lá no começo, artigo 2º, né, falando, o IBS e a CBS são informados pelo princípio da neutralidade, segundo o qual esses tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica, observadas as exceções previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar. Então, o princípio da neutralidade está explicado no artigo 2º, né, exatamente aquilo que eu falei. CBS e IBS não devem distorcer as decisões de consumo e organização da atividade econômica. Né? Eles não devem ser um critério para dizer como eu, contribuinte brasileiro, devo organizar a minha atividade econômica. E aí, a própria lei complementar já reconhece que, por razões variadas, em alguns momentos, isso não vai ser assim tão perfeito. Essa conta lá dos R$20 em cima dos R$100 do preço do produto final, vai ter hora que vai dar 20 contra 22, vai ter hora que vai dar 20 contra 19. Mas são as exceções previstas aí na Constituição Federal e na lei complementar. Tá? E aí a gente vem direto para o dispositivo. Artigo 47 e seguintes da lei complementar é onde a gente tem o novo regime da não cumulatividade, né, que vai valer para IBS e CBS. São, como a gente já sabe, vocês estão aí no curso, a gente tem mesmas regras, né, de apuração, etc., para os dois tributos. O artigo 47 diz o quê? O contribuinte sujeito ao regime regular, então aquele que está na regra geral de IBS e CBS, né, poderá apropriar crédito de IBS e da CBS quando ocorrer a extinção, por qualquer das modalidades previstas no artigo 27, dos débitos relativos às operações em que seja adquirente, excetuadas exclusivamente aquelas consideradas de uso ou consumo pessoal, nos termos do artigo 57 da lei complementar, e demais hipóteses previstas nessa mesma lei complementar. Então, o que o artigo 47 está falando? Você, sujeito que está no regime normal, no regime que é para quase todo mundo, né, na regra geral de IBS e CBS, você vai poder apropriar créditos, ou seja, você vai tomar como crédito, né, portanto, como valor a compensar do seu imposto na saída, os tributos relativos às operações em que você é o adquirente, então, relativos à sua etapa anterior, quando ocorrer a extinção, né, daquele crédito da etapa anterior por qualquer das modalidades do artigo 27. O artigo 27 é o que fala como pode ser paga IBS e CBS. Né? Então, ele fala que ela pode ser compensada, ela pode ser paga pelo próprio contribuinte, pode ser paga pelo responsável, pode haver o split payment, que vocês vão ter aula específica, e pode ser paga pelo próprio
pelo próprio adquirente. Então, ou seja, sendo paga, sendo quitada por compensação ou pagamento, ou split, IBS e CBS, eu tenho direito a apurar um crédito sobre as minhas operações, as operações que eu adquiro, sobre as minhas entradas, né, sobre aquilo que é fornecido para mim. Excetuadas exclusivamente as consideradas de uso e consumo pessoal. Aqui a gente já tem as duas primeiras grandes mudanças, né, do novo regime de não cumulatividade de IBS-CBS. A primeira delas, essa garantia de amplo creditamento. Então, veja, a própria lei complementar já está dizendo tudo em que você é adquirente na sua atividade econômica vai te permitir apuração de crédito, exceto o que você comprar para uso e consumo pessoal. Uso e consumo pessoal, veja, não é uma exceção à não cumulatividade. Isso não está mesmo na cadeia produtiva, né? Eu tenho uma indústria, eu fabrico medicamento para vender. Se eu mantenho um carro para o meu diretor passear com a família no final de semana, isso não está na atividade de produção de medicamento, né? Então, isso eu particularmente nem acho que é uma exceção, né, ao amplo creditamento. Eu acho que o bem de uso e consumo ele realmente não está na cadeia. Então, ele realmente não deve, pela lógica do que a gente já considerou aqui, que é a não cumulatividade, permitir essa apuração de crédito. Bom, mas a lei complementar veio de deixar isso muito claro, gente. Então, fora exceções que eu possa fixar especificamente, e os bens de uso e consumo, todas as suas entradas vão te dar crédito. Isso é um passo gigante para a gente chegar naquela meta que eu comentei logo no comecinho da aula, que é reduzir. Eu não sou uma pessoa de fé suficiente para dizer acabar, mas é reduzir significativamente o contencioso que a gente tem em torno do que dá crédito e do que não dá crédito. Né? Se eu tenho um direito a amplo creditamento, exceto o uso e consumo pessoal, e o que é uso e consumo pessoal está definido na lei complementar, lá no artigo 57. Então, se eu tenho isso muito claro, é um pouco uma inversão do que a gente tem hoje. Porque hoje, para PIS/COFINS, por exemplo, você tem que ir lá na lei, na 10833, na 10637, e ver o que dá crédito. Aqui a gente veio para uma lógica contrária. Olha, tudo dá crédito. O que não dá é isso aqui que eu estou dizendo. E isso me parece uma boa técnica, me parece um bom propósito, que é de efetivamente implementar a não cumulatividade, deixar de tratá-la como se fosse benefício fiscal ou vantagem para o contribuinte e passar a encará-la como que ela é uma técnica de apuração de imposto, né, de tributo, necessária a que o tributo cumpra a sua finalidade de ser neutro na cadeia comercial, que é o interesse econômico do país. Né? Então, eu acho que isso é um grande ganho que a gente tem. É claro que eu morro de medo desse regulamento, do que vem no regulamento, da gente ter restrições, morro de medo. Porque a não cumulatividade do PIS e da COFINS, ela era uma cláusula de 4 palavras na Constituição. Tenho, mas acho que a lei complementar nos deu bastante respaldo. É muito mais difícil hoje, né, trazer as restrições para a não cumulatividade do IBS e do CBS. Então, acho que esse é o nosso primeiro grande ganho. Segunda diferença muito relevante em relação ao que a gente tem hoje, que a gente é acostumado hoje a lidar com PIS, COFINS, ICMS, PI. O artigo 47 fala que o contribuinte poderá apropriar os créditos quando ocorrer a extinção dos débitos. Ou seja, eu preciso ter a quitação pelo meu fornecedor do tributo devido por ele para que aquele valor me gere crédito. Hoje, com essa sistemática que a gente tem, depois de muita discussão também no judiciário, já é um assunto bastante pacificado há muitos anos. Basta a incidência na etapa anterior. Né? Então, se eu tenho uma incidência de PIS/COFINS na etapa anterior, PIS/COFINS ainda tem até mais flexibilidade, né, por conta da questão da alíquota e tal, mas se eu tenho a incidência na etapa anterior do ICMS, eu tenho direito ao crédito na minha etapa. Se o meu fornecedor não paga, se o meu fornecedor é inadimplente, isso não é um problema meu. Isso é um problema do fisco com o meu fornecedor.
Para a IBS e CBS é um pouco diferente. O crédito está condicionado, estará condicionado, a gente vai falar sobre isso daqui a um pouquinho, mas estará condicionado a essa efetiva quitação na etapa anterior. Isso, eu sempre fui uma grande crítica dessa maneira de ser estruturada a regra, tá? Eu sempre considerei isso um retrocesso, porque a gente volta para aquelas tentativas lá do começo dos anos 2000, dos anos 90, né, que havia de limitar o direito ao creditamento. Você coloca um contribuinte para ser fiscal do outro, né? Você condiciona o seu direito, o seu valor a pagar, o seu débito a uma postura do seu fornecedor sobre quem você não tem controle. Então, eu sempre fui uma grande crítica disso, sigo sendo, mas reconheço que foram criados mecanismos na legislação para que isso não seja tão grave quanto parece. E que mecanismos são esses? O primeiro, o split, que eu não vou tratar aqui, mas que é uma ideia de você ter uma cobrança automatizada. Então, toda vez que você tiver uma quitação de obrigação, né, o pagamento feito por uma modalidade eletrônica, que eu vou dizer 90% para chutar baixo, né, mas que é a grande maioria das nossas transações financeiras hoje no país. Assim que você tiver um pagamento feito por uma transação eletrônica financeira, o tributo vai ser recolhido de maneira automática. Então, isso já melhora muito a situação, porque você diminui muito a margem daquele inadimplemento voluntário, né, da evasão fiscal, enfim, do não pagamento pelo seu fornecedor. E uma segunda ferramenta que foi inserida na lei complementar é a possibilidade de você, adquirente, ir lá e quitar o tributo, né? Então, você fazendo isso, você resolve o seu problema ali de alguma maneira. Sigo crítica, não gosto da ideia de vincular o pagamento, mas eu acho que a gente vai ter, quando e se essas ferramentas estiverem funcionando bem, a gente vai mitigar esse problema, que, óbvio, nos anos 90 seria muito maior, porque a gente não tinha ferramenta tecnológica para mitigar como a gente tem hoje. Tá? Então, seguindo aqui falando das regras gerais, então esse crédito está condicionado à extinção, a gente tem uma garantia de amplo creditamento, né, excetuando aí as aquisições para uso e consumo. Uma outra regra geral, o prazo para aproveitamento dos créditos, né, para a utilização dos créditos apurados é de 5 anos, né, você então, a partir do momento que você tem aquela aquisição, você tem 5 anos para usar seus créditos, depois eles vão prescrever, e esses créditos vão ser apropriados e compensados por valor nominal. Então, não são créditos atualizáveis, corrigíveis ao longo do tempo, tá? A não ser nas hipóteses de ressarcimento que a própria lei trata de maneira específica, que vai incidir juros e etc., se não for pago no prazo e tal. Mas, como regra geral, esse crédito que fica ali, que você vai usar em até 5 anos, é um crédito que não vai ser corrigido. Tá? Então, acho que essa é o desenho geral. Em relação a essa questão do efetivo pagamento na etapa anterior, a gente tem uma regrinha de transição, que é a seguinte: o crédito só vai ser condicionado a esse efetivo pagamento de que eu estou falando agora, a partir de quando a gente tiver o split ou a possibilidade de pagamento pelo adquirente já implementados. Hoje a gente não tem. É claro, hoje a gente ainda não tem nem IBS nem CBS. Mas, assim, a expectativa que eu ouvi no final de semana mais recente é de que a gente tenha o split a partir de outubro de 2027. Isso significaria dizer que de janeiro a setembro de 2027, o crédito da CBS não estaria condicionado ao pagamento na etapa anterior, né? E aí bastaria, para a apuração do crédito, o destaque em nota. Então, fiz a aquisição da mercadoria, do serviço, veio a CBS destacada em nota, eu já posso me creditar, independentemente dessa quitação, tá? Até que venha, né, que seja efetivamente implementado ou o split ou a possibilidade de pagamento pelo adquirente. Coisa que eu acredito que venham juntas, tá? Acho até
provável que tanto a viabilidade desse pagamento pelo adquirente quanto o split venham em conjunto, porque isso é ferramenta tecnológica, os dois eu acho que vão andar juntos. Mas aí é um palpite, um chute meu, né? Não dá para a gente ter certeza. Houve essa data de outubro de 27, está aí. Então, até que tenha, gente, qualquer dessas duas modalidades, eu não tenho exigência de pagamento. E aí, veja, eu retorno com o meu elogio. Acho que isso é uma tentativa da gente não repetir os erros do passado, de condicionar um pagamento na etapa anterior sem você ter menor controle sobre o que o seu fornecedor faz, né? Eu controlo o meu fornecedor para ser um fornecedor idôneo. Não significa grande coisa, né? Então, acho que essa regra de transição está lá no artigo 48 da lei complementar, ela veio equalizar um pouco isso, porque era uma demanda dos contribuintes quando a gente estava discutindo a lei complementar. Tá bom, é o split que me garante que o crédito vai ser pago e que eu vou ter, que o débito vai ser pago e que eu vou ter meu crédito, mas e aí, quando que vai começar o split? Ninguém sabe. Então, essa regra veio para acomodar essa situação. Então, até que a gente tenha aí as ferramentas tecnológicas e o split adequadamente implementado, a regra do crédito estar condicionado ao pagamento está suspensa, né? Não é aplicável, tá bom? Desculpa, gente. Eu falo muito, minha garganta vai secando. Outras diretrizes gerais que a gente tem da não cumulatividade, né, que é o que a gente vai pensar toda vez que a gente estiver olhando para o regime comum, para o regime padrão de IBS e CBS. Os créditos de IBS e CBS, eles não se misturam. Então, são dois tributos com o mesmo regime jurídico, mas são dois tributos separados. Eles vão para cofres diferentes, são tributos separados. E os créditos também são separados. Então, eu tenho um monte de crédito de CBS, eu tenho débito de IBS, eu posso cruzar? Não. Tá? Crédito de CBS é uma coisa, crédito de IBS é outra coisa, e esse controle é ali separado. Tá? Os créditos vão corresponder ao valor que vem destacado na sua nota de aquisição, né? Então, a gente tem agora, vocês vão trabalhar ou já trabalharam, mas a apuração dos tributos é por fora, né? Tributo não incide sobre tributo vem destacado em nota, e é aquilo ali que vai estar muito claro no seu documento de aquisição que vai te dar o direito a crédito, né? Então, e crédito presumido, né? Quando for o caso, você tem a regra de apuração do próprio crédito presumido, né? Que aí cada hipótese de crédito presumido vai te dizer como você apura, porque são justamente os casos que você não tem nota de aquisição, ou a nota de aquisição não tem destaque, né? Então, veja, tudo isso é elemento para tornar a sistemática mais simplificada, né? Então, tá lá destacado, esse é o seu crédito. Outra regra geral, perecimento, furto, roubo do bem adquirido, né? Se desfez aquela mercadoria, perdi, não tenho mais. Você tem que se tornar o crédito correspondente, tá? Se era ativo imobilizado, que foi roubado, por exemplo, você vai se tornar proporcionalmente à vida útil restante, né? E à taxa de depreciação daquele bem. Então, é um crédito que você já apropriou e você vai precisar devolver, porque você não vai dar saída naquela mercadoria que foi extraviada. Tá? Operações, caso de devolução, cancelamento, né? Ou quando você tem o adquirente não contribuinte no regime regular, né? O fornecedor sujeito ao regime regular poderá apropriar créditos ou estornar os débitos com base nos valores dos débitos incidentes na operação que foi devolvida ou cancelada. Então, você vai olhar para aquela operação, né, que foi devolvida ou cancelada, ou apropriar ou estornar os débitos, né, do que foi desfeito. As operações, isso é muito importante, as operações com alíquota reduzida, então os regimes diferenciados que a gente vai tratar lá na frente, não acarretam estorno parcial ou integral dos créditos apropriados nas aquisições, tá? Ressalvadas as exceções que possam vir previstas na lei. Que isso aqui afasta, isso estando previsto na lei complementar? A gente tem um entendimento antigo do STJ, que é aquele entendimento relacionado à isenção parcial. Não sei se vocês estão familiarizados. Qual é o entendimento do STJ já há muito tempo?
Quando eu tenho um benefício de redução de base, por exemplo, do ICMS, o STJ interpreta que a redução de base é uma isenção parcial. E que se ela é uma isenção, ela exigiria o estorno do crédito da etapa anterior. Então, o STJ conclui, determina, e assim os estados aplicam, que você tem que fazer um estorno proporcional daquele crédito. Então, se a sua saída, ao invés de ser 100% de ICMS, né, ter o ICMS cheio, tem o ICMS reduzido à metade, o seu crédito também está reduzido à metade. Com o IBS e CBS não é assim. Se você tem os regimes diferenciados com alíquotas reduzidas na sua saída, o seu crédito é integral. Tá? Então, você adquire, toma o crédito integral e a sua saída é reduzida. Tá? Você, com isso, garante ali um benefício efetivo para aquele contribuinte que tem a saída reduzida. Né? Ele experimenta um ganho na operação, né? Um ganho fiscal. Tá? E, última regra geral, crédito de BS e CBS não podem ser cedidos para terceiros. Tá? Então, você não pode vender, trocar, arrendar, nada disso. Eles são transferidos em operações societárias, então numa cisão, numa incorporação, né? Em tudo isso, a empresa sucessora, ela sucede nos créditos da sucedida. O prazo de 5 anos não começa a contar de novo, né? A data tá marcada lá atrás, mas aí sim, você tem uma transferência dos créditos, porque é uma operação societária, a empresa vai suceder tanto nos deveres quanto nos direitos, né, nas obrigações e nos direitos fiscais. Mas fora as operações societárias, você tem uma vedação de transferência de créditos de BS e de CBS. Tá? Então, pelo menos até segunda ordem, até que se altere a lei complementar por qualquer meio, a gente não vai ter esse mercado paralelo, né, de créditos de BS e CBS. Tá? Acho que isso é importante. E aí, outros pontos relevantes. Como que fica o simples, professora, no meio disso? Se a gente está falando de cadeia, né? Funciona super bem, tá tudo certo quando todo mundo é contribuinte regular, tá super claro. Eu vou pegar minhas entradas, vou apurar tudo que está destacado em nota dos meus fornecedores, vou pegar as minhas saídas, vou aplicar, seja a minha alíquota reduzida, seja a alíquota cheia, vou apurar quanto eu devo, vou pegar quanto eu tinha de crédito, encontro de contas, pago a diferença. Poxa, super claro. IVA, tributo valor agregado, tá perfeito, tá tudo certo. Mas meu fornecedor é do Simples. O que acontece? O Simples Nacional está inserido nessa sistemática de regra geral que a gente colocou, né? Mas ele fica inserido de duas maneiras possíveis. Fernanda, eu acho que tem sua mãozinha, se você quiser fazer um comentário. Meu áudio não libera. Eu acho que essa é a Oi. pergunta do Matheus, tá? Como fica essa regra com Pronto. fornecedores do Simples? Então eu acho que você já está respondendo essa. Ótimo, Matheus. Porque essa também foi uma briga gigantesca, desde a da PEC, né? Porque a gente tem uma quantidade gigante de empresas do Simples. E a preocupação era, eu não posso criar tributos novos com uma regra muito bacana de não cumulatividade, mas que vá jogar para fora do mercado todos os contribuintes do Simples. Né? O número, eu não sei os números de cabeça, mas o número de empresas no Simples é gigantesco, né? E é um regime de muito sucesso. Então, o que ficou equalizado na lei complementar? Então, o contribuinte do Simples, ele entra aí na cadeia, ele está junto com todo mundo. Ele tem duas opções. Ele pode optar por ser um contribuinte regular de IBS e CBS, e aí o Simples Nacional dele vai se limitar a imposto de renda, ICSLL e contribuição previdenciária quando for o caso. Ou ele pode seguir no Simples padrão, que vai abranger também IBS e CBS com alíquotas reduzidas. Qual o impacto disso na cadeia? Como eu falei, o Simples está inserido na regra geral. Então, regra geral qual é? Qual é o valor do crédito do adquirente? Está destacado em nota. Então, se o seu fornecedor é do Simples,
Se ele optou por estar no regime normal de IBS e CBS, o crédito vai ser normal, vai ser igual de um fornecedor que não seja do Simples, você vai pegar lá o valor destacado na nota, vida que segue. Se ele não optou por isso, ele faz o recolhimento todo dentro do Simples, você vai apurar crédito também, mas você tem um crédito menor. Você vai ter direito ao crédito equivalente ao IBS e CBS efetivamente pagos pelo seu fornecedor optante do Simples Nacional. Então, aquela alíquota reduzida, que faz parte do pacote do Simples Nacional, vai ser o que vai te permitir o seu crédito. Tá? E o fornecedor do Simples em si, ele mesmo, não vai apurar o crédito ali nas aquisições dele, se ele tiver dentro do Simples. Né? Então, para ele segue com a operação normal, ele segue pagando sobre lá o faturamento dele, tá tudo bem. E você, cliente, vai tomar um crédito menor. Tá? A Lúcia, isso pode tirar a competitividade da empresa do Simples? Talvez. Mas veja, a gente também mitigou o problema com a regra. Primeiro, a empresa tem opção, né? Então, ele tem ali a possibilidade de ter IBS e CBS regulares. Não, eu preciso ser competitivo com crédito, eu vou apurar IBS e CBS fora do Simples. Eu quero que o meu cliente tenha crédito cheio para ele não parar de comprar de mim. Ou ele fala, não, isso não vai impactar, meus clientes não estão preocupados com isso não vai fazer diferença, eu consigo ser mais competitivo no preço, então essa diferença do crédito não vai me tirar, e eu me mantenho dentro do regime do Simples e o meu cliente vai ter um crédito reduzido. Então, é claro que a gente vai ter que ver, alguns fornecedores de Simples vão ter que se equalizar ali com o preço, mas eu acho que a gente criou ferramentas para, pelo menos, mitigar bastante o risco que havia no começo de simplesmente escantear o Simples Nacional do mercado, que era quando a gente tinha a previsão de o Simples não dar crédito. Né? Então, isso geraria um problema maior. Tá? E por isso, gente, justamente por essa questão do Simples e outras também que a gente vai tratar aqui, que é muito importante quando você vai fazer análise de impacto da reforma na sua empresa, você entender o seu perfil de fornecedor. Quem são meus fornecedores? Porque só saber que o creditamento é amplo não é suficiente para você simular quanto crédito você vai ter. Você precisa saber qual vai ser o númerozinho destacado na nota fiscal que vem lá do seu fornecedor. Né, se é um número cheio ou se não é número cheio. Então, entender o perfil do seu fornecedor é muito importante, né? Eu estou vendo a pergunta do Emerson, já vou responder. Vai estar destacado também, Emerson. Isso vai vir, claro, tá? Então, seja um percentual cheio, vamos chamar assim, IBS CBS regulares, seja IBS CBS no contexto do Simples, isso vai vir em nota e vai te permitir o creditamento da mesma maneira, tá? Então, a ideia você vai tomar seu crédito em cima do que está destacado na nota. Você não tem dificuldade para fazer a apuração do tributo do seu fornecedor. Tá? E claro, a ideia é que tudo isso esteja em sistema, né, gente? O grande propósito aqui da reforma é que tudo isso que a gente está tratando de não cumulatividade gire de maneira automatizada. A ideia é que o contribuinte atue e faça ajustes quando necessário, né? Olha, aqui tem um erro, aqui está errado, aqui eu discordo. Mas conceitualmente, quando tudo estiver girando, eu vou falar para depois de 33, se aquela nota foi emitida contra a sua empresa, o crédito já vai estar anotado lá, né? Isso já vai vir eletronicamente registrado, né? E apurado. É claro, a gente vai conferir, vai bater com nossa apuração interna sempre, mas a ideia é que isso já venha, o crédito já fique adequadamente vinculado, né, ao seu CNPJ, né, e portanto ali a sua apuração. Tá. Outros casos que são importantes da gente tratar, isenção, imunidade, alíquota zero, tá? Que são as chamadas interrupções da cadeia não cumulativa, né? Porque se eu tenho, como eu falei, etapas subsequentes em que vai se agregando valor
né, aquela mercadoria, aquele serviço, enfim, aquele produto, e eu tenho incidências subsequentes, é uma cadeia linda e perfeita de não cumulatividade. Só que eu tenho eventos, eu tenho situações jurídicas que interrompem essa cadeia, como, por exemplo, a isenção à imunidade alíquota zero. Porque aí eu deixo de ter, naquela linha subsequente de contribuintes, eu tenho um cara que não paga. Ou porque ele é isento, ou porque ele é imune, ou porque ele está sujeito a uma alíquota zero. E aí? Pulo esse cara na cadeia, considero o valor dele todo como valor agregado para a próxima etapa? Aí a gente entra um pouco até em escolhas legislativas. Porque, veja, se eu falar, não, Lúcia, eu sigo a conta normal, tá? O crédito pula ele, vai para a etapa anterior, para a etapa seguinte, só que agora eu tenho um valor agregado maior. Eu vou estar transferindo aquele tributo que seria pago pelo contribuinte isento, imune ou sujeito à alíquota zero para a etapa seguinte. Pode ser o desejo do legislador? Pode ser, eu quero proteger um cara. Mas se a ideia for desonerar uma cadeia, isso não resolve o problema. Se só joga o problema para a etapa seguinte. Então, a gente tem soluções diversas. O que o IBS e a CBS, como o IBS e a CBS estão tratando a isenção à imunidade alíquota zero? As regras são diferentes. As operações sujeitas à alíquota zero, você tem manutenção de todos os créditos relativos às operações anteriores. Então, você, contribuinte que está nas regras de alíquota zero, você vai apurar créditos das suas entradas normalmente. Isso provavelmente vai te gerar saldo credor. É claro que você pode ter operações na alíquota zero e operações não, né? Mas vamos dizer que toda a sua operação esteja na alíquota zero, isso vai te gerar saldo credor. Você vai pedir dinheiro de volta. Não pode transferir para os outros, lembra? Você vai pedir dinheiro de volta. Eu tenho mais de uma operação, uma na alíquota zero, outra não. Eu vou usar e vou compensar aqui na minha operação. Então, eu sujeito à alíquota zero, minha saída está a zero naquela operação beneficiada e minhas entradas, crédito preservado. Todo o valor destacado em notas dos meus fornecedores, eu tomo crédito. Imunidade e isenção, tratamento diferente. Imunidade e isenção, ressalvado o exportador, tá? Ressalvada a imunidade do exportador, dos livros e da radiodifusão. Então, tirando essas 3 imunidades, a entidade, né, o contribuinte imune ou isento, ele vai estornar todos os créditos, ele vai anular todos os créditos das operações anteriores. Então, você não paga, mas você também não apropria crédito. Você é um cara que efetivamente interrompe ali a cadeia, tá? Você corta a cadeia da não cumulatividade em você. Então, isso eu estou olhando sob a perspectiva do contribuinte. O contribuinte com alíquota zero, o contribuinte imune ou isento. Agora, da perspectiva do adquirente. As operações imunes, isentas ou sujeitas à alíquota zero, tá? Diferimento e suspensão, não permitem apropriação de crédito pelo adquirente dos bens e serviços. A não ser que eu tenha uma disposição de crédito presumido. Aí um regime específico, né? Então, como regra geral, o meu fornecedor é imune, isento, alíquota zero, tem uma regra de diferimento ou tem suspensão, eu não tomo crédito naquela operação. Tá? Mas nessa operação tem previsão de crédito presumido, Lúcia, aí beleza, eu vou tomar o crédito presumido. Mas a gente está falando aqui de regime geral. No regime geral, né, quem adquire de contribuinte imune, isento ou sujeito à alíquota zero, não apura crédito de IBS e de CBS. Tá? Como que funciona essa sistemática, como que vai ser o jogo, o dia a dia da não cumulatividade? Tá? Então, eu fiz aqui uma linhazinha cronológica, né, do tempo. Eu estou vendo as perguntas chegando, eu não consigo às vezes ler, mas aí no final eu passo por todas, tá? Do que não tivesse sido respondido. Então, a primeira coisa, eu vou apropriar, né, ali apurar e apropriar os créditos de IBS e CBS em cada período de apuração, né? Então, todas as minhas aquisições, deixa eu só ligar meu ar-condicionado que eu estou com calor. Todas as minhas aquisições de IBS e CBS naquele período de apuração, naquele mês, eu vou apropriar todos aqueles créditos. Qual é a primeira atividade, e isso é uma ordem definida pela lei, qual é a primeira coisa que eu posso fazer com esses créditos? Compensar com o meu saldo a recolher de IBS e CBS já vencido.
desde que ele não tenha sido extinto, por qualquer outra razão, obviamente, e que não esteja inscrito em dívida ativa. Tá? E aí eu vou poder pagar, inclusive, acréscimos legais. Então, não quitei minha CBS, minha IBS do mês passado, tenho um saldo devedor, por qualquer razão, o meu crédito apropriado naquele mês vai ser usado em primeiro lugar para quitar o meu passivo, que é diferente da sistemática que a gente tem hoje nas retenções, enfim. Não importa. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer com meus créditos. Sobrou, né? Eu vou compensar com os débitos de IBS e CBS daquele mesmo período de apuração. Então, com os débitos presentes, né? Com os débitos que ainda ali não estão vencidos, que vão vencer, né? Esse é a próxima etapa. Acabou isso, continuei, eu posso, aí eu tenho duas alternativas. Veja, por isso que aqui no material eu botei 1, 2, 3, 4, 4. Porque no 4 você escolhe o que você vai fazer. Você pode compensar com débitos de IBS e CBS de fatos de períodos subsequentes. Então, olha, eu quero isso aqui para o meu futuro, né? Eu tenho operações do período seguinte que eu quero usar e etc. Ou você pode solicitar o ressarcimento. Eu estou acumulando crédito, eu quero me ressarcir. E aí vai depender de como é a sua atividade. Eu no próximo período de apuração vou ter débito pra caramba. Então não faz sentido. Agora não, eu vou continuar tendo excesso de crédito todo mês. Eu vou partir para o ressarcimento. Tá? Então, as duas primeiras etapas de compensação, elas são obrigatórias. E são obrigatórias nessa ordem. Primeiro você paga suas dívidas, depois você paga o seu corrente. Né? Mas a última etapa é alternativa. Aí o contribuinte pode escolher a depender do perfil, né? Como eu falei, se o seu perfil de negócio, por qualquer particularidade, é um perfil de negócio que acumula crédito, vai lá para o ressarcimento. 80% da minha atividade é exportação, né? Então, vai para o ressarcimento. Não, foi circunstancial acumular crédito. Esse mês eu acumulei, mas nunca mais eu acumulo. Faz sentido. Sei lá, para fila, para vai pagar em 60 dias, não sei o quê. Não temos certeza, mas não vale a pena. Em menos de 30 você já tem débito para pagar. Então, essa é a ordem, né? A maneira como a coisa vai funcionar. Como eu falei, a ideia é que isso funcione em sistema. Então, essa etapa 2 e 3 que eu estou colocando aqui, teoricamente, você não vai ter nem muita manobra. Né? O próprio sistema vai olhar, se você tem débito, ele já vai compensar seus créditos ali. Né? Então, você vai passar, mas essa é a ordem que a legislação determina para o uso dos seus créditos ali de não cumulatividade em cada período de apuração. Beleza, tudo lindo, mas que restrições eu tenho de crédito? Poucas, como a gente falou, né? Muito poucas. Até que saiu o regulamento. Como a Suzy disse, graças a Deus ele não saiu antes da minha aula. Então não sabemos o que vem ali. Mas em tese, pela lei complementar, aonde que eu não vou ter crédito? Nos bens e serviços de uso e consumo pessoal. Eu não vou passar em cada detalhe, gente, do que é uso e consumo pessoal, senão a aula a gente não termina. Mas está lá definido no artigo 57, está bem definido. Mas é isso, é o que não está inserido ali no seu processo produtivo. O que não é intrínseco à sua atividade, né? E a lei me pareceu até bastante razoável ali, não é que saiu colocando tudo como uso e consumo pessoal. As aquisições feitas de não contribuinte, então se você está comprando de alguém por qualquer razão, não é contribuinte de IBS e CBS, você não vai ter nota fiscal, você não vai ter crédito destacado, você não tem crédito. A não ser que esse não contribuinte esteja dentro de um regime diferenciado, que a gente vai passar aqui. E aí você tem crédito presumido. Então, às vezes, até comprando de não contribuinte, você vai ter crédito também. Mas é possível, eu não sei nem pensar num exemplo aqui agora, mas é possível, pode acontecer, de você comprar alguma coisa de um não contribuinte, aí você não vai ter crédito. Não tem nota, não tem destaque, tá? E é que a gente acabou de conversar, as aquisições que você fizer que estão sujeitas, né, a uma operação imune, isenta, com alíquota zero, com diferimento ou com suspensão. Essas também. E veja, você também vai ter uma nota de entrada sem destaque.
né? Então, tudo circula para a mesma regra do começo. Qual é o meu crédito? É o crédito destacado. Ah, não tem destaque, então você não tem crédito. Então, veja, tudo fecha, tá bonitinho, né? Tá organizado. Uma observação aqui, quando você tem causa de suspensão ou diferimento que por qualquer razão se desfaça. Então, o contribuinte tinha uma suspensão de um regime daqueles portuários, por exemplo, e tal, aduaneiros, e ele perdeu, ele não tem mais a suspensão, a causa caiu, e o tributo vai ser cobrado dele. A partir do momento que o tributo for cobrado e pago por ele, você vai ter o crédito. Tá? Então, e aí, confiando e acreditando e orando no sistema, né? Porque não tem outra maneira de se saber disso aqui. Seu fornecedor perdeu a causa da suspensão 3 meses depois da sua operação, pagou um tributo retroativo, jamais você vai saber disso, né? Conceitualmente, você vai saber pelo sistema. Tá? E aí você vai conseguir apropriar aquele crédito. Na isenção, na imunidade e na alíquota zero, não tem essa previsão, mas eu acho que se tiver, por exemplo, um caso de perda de imunidade com cobrança retroativa de tributo, você, como adquirente, pode brigar pela mesma regra, tá? Mas não está expresso lá na lei complementar. Mas acontecer pode. A gente tem casos de entidades que têm a imunidade suspensa e cobrança retroativa. Vamos ver. Isso não está na lei. A questão da suspensão e do diferimento está previsto de maneira expressa na lei, tá? Que a partir do momento que cair a causa de suspensão ou diferimento, houver quitação, você apropria o seu crédito. Que diferenças a gente tem, então, entre esse novo regime e o regime antigo? Né? Ainda vigente, não é antigo, mas é ainda vigente, mas já com seus dias contados. Eu já falei algumas básicas, então a principal de todas é o amplo creditamento, sem dúvida nenhuma. Eu tenho um regime hoje de IPI que os créditos são limitados, a gente tem aquela compreensão de que se não tocar no produto não dá crédito, né? De que tem que ter uma interação física entre a coisa para poder dar crédito de IPI. ICMS, a Lei Candir, 500 milhões de exceções, aquelas prorrogações infinitas, né, de vedação a crédito, as dificuldades para tomar alguns créditos, PIS/COFINS, o contencioso, um dos principais contenciosos do país hoje. Então, você fica discutindo ali se aquela despesa é essencial, se é intrínseca à atividade, se não é. Se discutiu muito no passado, a regra para PIS/COFINS é a do IPI, é a regra do imposto de renda. Não. Bom, teoricamente, essa é a grande e principal diferença. Segunda diferença, eu já comentei também. Exigência de pagamento na etapa anterior. Vamos dizer que o split já está funcionando, que já estamos nas regras plenas aí do novo regime. Eu preciso ter o pagamento na etapa anterior. Isso é uma diferença muito grande para o que a gente tem hoje. Tá? Então, essas são diferenças conceituais de concepção da não cumulatividade de IBS e CBS e da não cumulatividade que a gente tem para IPI, ICMS, PIS/COFINS, embora sejam as três diferentes entre si. As três. Mas aqui eu enumerei algumas outras diferenças mais pontuais, tá? Então, matéria-prima, você tem crédito de ICMS, PIS e COFINS e IPI para matéria-prima, claro. Eu acho que é onde a gente tem menos discussão. Então, aqui não é um grande problema, mantém o mesmo regime. Hoje a gente tem crédito pleno. Energia elétrica, crédito super restrito, né, para ICMS, para PIS/COFINS, você fica fazendo rateio proporcional, quanto não sei o quê. Hoje, crédito pleno de energia elétrica. Telecom, ou você tem vedação, ou você tem restrição ao crédito nos regimes também de ICMS, de PIS e COFINS. Hoje, crédito pleno. Outros serviços, né, segurança, TI, serviços absolutamente essenciais para as atividades. A gente tem, aqui está um vedado barra restrito, mas é muito mais para o vedado, né, você tem um monte de decisão vedando o crédito de PIS/COFINS sobre despesa com segurança, por exemplo, imagine, no país que a gente vive, você considera a segurança uma despesa não essencial, né, você tem alguns setores que conseguiram tomar crédito sobre segurança, quando eles comprovam que a segurança é relacionada à atividade, não uma questão de segurança, de ausência de segurança pública ou qualquer coisa do gênero. A partir do novo regime crédito pleno também. Ativo imobilizado, né? A gente tem esse crédito ao longo do tempo, a gente vai ter crédito
de aquisição, crédito imediato, então um efeito caixa relevante. E os serviços, obviamente, hoje a gente tem o ISS um tributo cumulativo. Então, a gente discute crédito de serviço para PIS/COFINS. E discute um monte. Né? Para ISS, ninguém nem discute. O ISS é um tributo cumulativo. Né? Ser cumulativo, como eu falei lá no começo, é uma opção que se evita normalmente, mas às vezes acontece. O ISS é um tributo cumulativo por natureza. Se você é um prestador de serviço e que você subcontrata alguém, a não ser que você seja construção civil, que tem lá as exceções, mas no geral, você vai pagar ISS sobre sua nota cheia, o seu subcontratado vai pagar ISS sobre a nota cheia, e se ele tiver um prestador de serviço lá, PJ na empresa dele, vai pagar ISS sobre a nota cheia. Então, o ISS, ele é cumulativo. E a gente vai passar a ter crédito pleno, né, sobre os serviços ali que hoje são sujeitos ao ISS. Outra coisa que a gente vai ter crédito pleno, as atividades que hoje estão fora da incidência tanto do ICMS quanto do ISS, né, que aí não tem crédito de ICMS, naturalmente, também não estão na cumulatividade do ISS porque estão fora e muitas vezes geram dúvida ali para o PIS/COFINS, como, por exemplo, as locações. Né? Então, as locações que você faça, tanto de imóveis quanto de móveis, bens móveis, muitas atividades dependem de locação de bem móvel, você vai ter também uma possibilidade aí de creditamento pleno, né? Então, acho que como regra geral, a grande diferença de um sistema para o outro, a concepção de crédito pleno, né? E a questão do pagamento na etapa anterior. E aí, claro, os pormenores. Split payment é uma super novidade. Mas split payment não ele é uma ferramenta da não cumulatividade, vai? Ele não é uma diferença de regra. É uma ferramenta para uma boa implementação. Uma ferramenta de arrecadação, na verdade, né? Mas a gente olha com bons olhos e diz que é uma ferramenta para implementar a não cumulatividade. E aí, então, acho que um passadão geral, esse é o regime geral da não cumulatividade. É assim que vai funcionar. Poxa, super tranquilo. É bem tranquilo. Tá aí, tá resolvido. Essas são as regras gerais. Como eu falei, a ideia é que isso tudo vem em sistema. Então, né, não é para a gente ter grandes problemas. A meta é ter essa apuração automatizada dos tributos. Mas, diferentemente do que era a ideia lá no começo, a gente tem um monte de contribuintes que ficou de fora do regime regular de IBS e de CBS. Né? E a gente também tem os não contribuintes. Se a gente está falando de não cumulatividade, a gente está sempre olhando, como, né, repetindo, para uma cadeia. E essas pessoas que estão no meio da cadeia, que compõem a cadeia, mas que têm situações jurídicas diferentes, elas vão interferir na cadeia. Né? E é aí que a gente tem que olhar. Então, para esses, quando a gente vai tratar de não cumulatividade, a gente vai ter que olhar para esses regimes diferenciados, específicos e favorecidos que a lei complementar traz. Porque são contribuintes que estão na mesma cadeia que eu, que sou um contribuinte irregular, mas que não têm exatamente o mesmo regime que eu. Eles não pagam o mesmo tributo que eu, eles não apuram da mesma maneira que eu, eles têm um regime diferente, um regime diferenciado, específico ou favorecido. E aí eu preciso entender qual é o impacto de cada regime desse na cadeia da não cumulatividade. Porque é aí que a gente entra com as exceções, né? E como eu falei, a ideia era que elas fossem nenhuma, depois que fossem poucas, e hoje elas são várias. São várias. Então, eu vou passar muito rapidamente aqui, gente. A gente faz um intervalo daqui a pouquinho, qualquer coisa eu só finalizo depois do intervalo, mas a ideia aqui não é explicar cada regime, senão também 3 aulas para falar de todos, mas eu quero abordar o como cada regime vai impactar ali na cadeia da não cumulatividade, que é o nosso tema. Tá? Então, peraí, que minha bateria está reclamando, eu vou colocar aqui para carregar. Um minutinho. Pronto, mudou um pouquinho o meu ângulo, mas funciona, né? Os regimes diferenciados, né? O que são os regimes diferenciados?
A gente tem as reduções de alíquota dentro dos regimes diferenciados. A gente tem uma isenção e a gente tem os créditos presumidos. Esses são os regimes diferenciados da Lei Complementar 214, tá? Então, o primeiro regime diferenciado, redução de alíquota em 30%, que é o regime das sociedades de profissionais, os serviços profissionais. Então, médicos, advogados, economistas, biólogos, arquitetos, assistente social, contador, nananana, que organizados, né, nas sociedades unipessoais, etc., tem um regime diferenciado de tributação com uma redução de 30% da alíquota de IBS e CDS. Qual é o impacto disso na cadeia não cumulativa? Como eu já falei lá na regra geral, e ela se aplica tranquilamente aos regimes de redução de alíquota, tá, gente? A redução da alíquota na saída não implica estorno proporcional de crédito. Então, esse pessoal aqui, que pega, provavelmente boa parte dos alunos aqui em seus escritórios de advocacia ou de contabilidade, etc., você vai dar uma saída com 0,70, né, com 70% só da alíquota, e os seus créditos são integrais na entrada, tá? E sobre quem te contrata, né? A aquisição desses bens e serviços com alíquota reduzida implica um crédito também reduzido. Como eu falei lá na regra geral, o seu cliente vai tomar o crédito que você destaca na nota, tá? Então, se você destaca um crédito, a operação normal na sua nota fiscal teria R$100 de crédito, na sua nota fiscal vai ter R$70 de crédito, porque você tem uma redução de 30%. Tá? Então, você mantém seus créditos na entrada, o seu cliente toma um crédito na sua nota, mas é um crédito um pouco menor. Tá? Aí eu tenho o segundo regime diferenciado, as reduções de alíquota em 60%. Tá? Que aí são educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para PCD, medicamento, alimentos para consumo humano, produtos de higiene e limpeza específicos, né, usados aí pela população de baixa renda, produtos e insumos agrícolas e agropecuários, comunicação institucional, atividades esportivas e bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, cibersegurança, etc. Exatamente a mesma coisa da redução de 30%. Você vai manter seu crédito integral e você vai dar um crédito reduzido ao seu cliente, né, ao seu adquirente. Tá? E eu tenho, na sequência, a alíquota zero, que tem vários setores coincidentes da alíquota de 60%, porque aí houve uma seleção por tipo de produto. Então, aqui eu também tenho dispositivos médicos, eu também tenho dispositivos de acessibilidade para PCD, eu também tenho medicamentos e outros aqui. E aí, mas eu produzo medicamento, eu estou no 60%, eu estou na alíquota zero. Aí você tem que ver qual medicamento. Você vai ter medicamentos no 60%, você vai ter medicamentos na alíquota zero. Você tem que conferir lá o anexo, ver seu NCM. Para dispositivos médicos, você tem, às vezes, o mesmo NCM nos dois anexos. Aí você tem que ver a descrição do produto, para ver onde está o seu produto, né? Impactos da alíquota zero na cadeia de não cumulatividade, exatamente os mesmos da alíquota reduzida em 30%, da alíquota reduzida em 60%. Seu crédito é integral e o seu tomador vai ter um crédito reduzido a zero. Então, o seu cliente não vai ter crédito na aquisição que venha de você. Você é um potencial acumulador de crédito aí. É claro que a gente está falando de, por exemplo, empresas, medicamento. Uma indústria de medicamento, além de medicamentos, ela produz outras coisas, né? Ela produz outros elementos. Então, ela vai ter débitos para compensar com esses créditos que ela vai acumular. Ela vai ter medicamentos que estão na redução de 60%. Então, ela tem 40% para pagar. Então, não necessariamente ela vai juntar crédito. Mas nas operações de alíquota zero, ela vai acumular 100% dos créditos. Lúcia, mas aqui eu não vou ter o mesmo problema lá do Simples Nacional, porque aí o cara vai comprar sem crédito de mim. Não, por uma razão muito simples. Aqui o seu concorrente está igual. Isso aqui é uma questão setorial, é uma questão... Todo mundo do setor, todo mundo que fabrica aquele medicamento está na alíquota zero. Então, você não tem no mercado um cara dando crédito contra você que não dá. Então, você não gera o desequilíbrio concorrencial. Tá? Então, que é a grande preocupação do Simples. Pô, eu estou no Simples, o sujeito aqui está no presumido, a gente faz a mesma coisa. Aí, essa questão do crédito pode ser um diferencial na hora de ser contratado. Aqui não, aqui está todo mundo no mesmo barco.
né? Então, quem vai comprar medicamento sujeito a alíquota zero vai comprar medicamento sujeito a alíquota zero de qualquer fornecedor no mercado nacional, tá? Então, a situação é diferente, né, da questão do Simples. Seguindo aí os regimes diferenciados, eu tenho uma isenção, que é o do transporte público coletivo de passageiros, ônibus, metrô, etc. A isenção, como a gente já falou, implica o estorno dos créditos e o adquirente também não vai ter crédito. O adquirente aqui eu acho que não está muito interessado em crédito, porque o adquirente de transporte público coletivo, no geral, você vai ter pessoa física, ou poder público, ou enfim, não é o grande ponto. O empregador vai ter crédito sobre o Vale Transporte, então essa isenção aqui não prejudica o crédito dele sobre o Vale Transporte, né? Mas você, conceitualmente, desonera uma atividade de interesse público, né, que é o transporte coletivo público de passageiros. Então, aquela empresa ali de transporte não vai apurar crédito, também não vai dar crédito, ela está totalmente fora. Fora da cadeia não cumulativa, fora da cadeia do IBS da CBS. Tá? Aí eu tenho um regime diferenciado específico para reabilitação urbana de zonas históricas e áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, que é uma redução de alíquota de 60% e que pode chegar a 80% num caso específico que está previsto na lei complementar. Mesmo efeito, gente, mesma coisa. O cara que está ali nessa reabilitação urbana de zona histórica, etc., vai apurar créditos integrais na entrada, mas quem está contratando vai ter um crédito reduzido ou a 40%, né, do valor normal ou a 20% do valor normal, a depender se a redução é de 60% ou de 80%. E os últimos regimes diferenciados são os regimes de crédito presumido. São do produtor rural não contribuinte, que é aquele produtor rural que tem uma receita anual inferior a 3,6 milhões de reais e que opte por ser não contribuinte. O transportador autônomo de carga, pessoa física, também não contribuinte, né, que não seja ali contribuinte. As operações de resíduo, materiais destinados à reciclagem, logística reversa, etc., que você faz ali com aquelas cooperativas, pessoa física, organizações populares, às vezes associação de catadores, etc. E você tem os bens móveis usados, adquiridos de pessoa física para revenda. São 4 situações totalmente diferentes uma da outra, mas juridicamente iguais. Qual é a situação aqui? Eu tenho 4 hipóteses em que um contribuinte de IBS-CBS vai ter uma despesa importante para a atividade dele com alguém que é não contribuinte. Então, eu compro do pequeno produtor rural para o meu restaurante, mas o pequeno produtor rural não paga IBS-CBS. Então, comprar dele não seria bom, porque eu não teria crédito. E se eu comprar da grande produtora ali, eu vou ter crédito porque ele é contribuinte. Eu contratar uma cooperativa de catadores para processar aqui os meus recicláveis não vale a pena, porque ela não vai me dar crédito. E se eu contratar uma empresa de reciclagem, vai me dar crédito. Então, veja, são 4 situações em que você, contribuinte da CBS e do IBS, estaria contratando, adquirindo produtos e serviços de alguém que não é contribuinte. Isso poderia botar essas pessoas, né, essas entidades, etc., numa posição de desvantagem. Como que a lei resolveu isso? Nas 4 situações, a mesma solução. Ela garante um crédito presumido nessas operações. Então, você vai adquirir um bem ou um serviço dessas pessoas, dessas circunstâncias que estão listadas aqui, você não vai ter nem nota fiscal eletrônica, porque a gente está falando de um não contribuinte, mas você tem a despesa, você vai documentar essa despesa e você vai ter um crédito presumido, que aí a lei te diz como calcular em cada uma das 4 operações, tipos de operação. Tá? Então, a ideia aqui é você corrigir uma possível distorção que o regime não cumulativo poderia gerar em relação a esse produtor rural, pequeno produtor rural, a esse transportador autônomo, né, o caminhoneiro ali autônomo, o pessoal de logística reversa, de reciclagem, etc., as cooperativas, e aquela pessoa física que está vendendo um bem móvel que vai ser revendido depois por uma PJ. Tá? Então, em todos você corrige da mesma forma, eu te dou um crédito presumido. Tá? Uma maneira simples e direta de reduzir.
E eu tenho 2 outros regimes diferenciados, que são só para CBS, tá? Que é um regime para as instituições de educação, de ensino superior, né, privadas, que estejam no contexto do ProUni. Então, os serviços de educação, né, prestados por essas instituições de ensino superior privadas no contexto do ProUni não vão ter incidência de CBS, tá? Então, você tem uma redução a 0 da alíquota nesse contexto só para a CBS. Ou seja, é um programa federal de incentivo. Não, o que o governo federal está falando, eu não vou cobrar o meu tributo sobre a mensalidade que eu pago para a entidade privada. Então, essa a ideia. Aqui é a alíquota 0, então a universidade vai manter todos os créditos. Lembrem, a alíquota 0, porque o 0 é o melhor regime, gente. Você não paga a sua saída e você mantém todos os créditos da entrada. É o regime perfeito. E quem adquirir não vai ter crédito, mas quem está adquirindo aqui no ProUni é o governo federal, né? Ou então o aluno ali, pessoa física, enfim. Então não tem crédito. E o último é o regime automotivo, que tem um monte de dispositivo, é cheio de regrinha, mas também é um regime de crédito presumido, de CBS, especificamente, para aquelas empresas que têm projetos habilitados já à fruição de benefícios da 9440 e da 9826, que são benefícios de indústria automotiva. A ideia aqui é você não gerar um novo impacto para quem já tinha aqui um regime beneficiado. Isso aqui não gera impacto na cadeia, você garante um crédito presumido, né, para quem compra, então está tudo equalizado. E isso é só pelo período aqui de vigência desses regimes automotivos. Eu não vou entrar no detalhe, senão é uma aula de regime automotivo também. Tá? Querem fazer uma pausinha? Aí eu volto 10 minutinhos, eu termino. Pode ser, Fernanda? Por Que aí eu mim, acho que fica à todo mundo... vontade. Larissa, o que que você acha? Você que está mandando Larissa, aqui na nossa a chefe. coordenação. Cadê a Eu não Larissa? Eu mando nem tô vendo nada, ela. não, gente. Vamos lá. A professora pode decidir. Se quiser terminar, a gente faz um intervalinho 8h30. Não tem problema. Vamos, se puder, a gente faz agora, porque eu já tomo uma água aqui que termino em 10 minutos depois. Não Perfeito. tomo o Então tempo tá da bom. Fernanda, prometo. Pode Então ser? tá Qual o tempo bom. de Pode ser. intervalo? Então são 10 minutos. A gente volta às 8h32. 8h32, perfeito. É o tempo de eu tomar Tá uma bom? água aqui rapidinho. Tá bom. Até mais, pessoal, já Até volto. mais, gente. E eu dou uma lida nas Até perguntas já. também, já é bom.